Oi, 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 dia de entrevistando, segunda-feira, já estou aqui com o Marcos Pizzolo. Ele que vai se apresentar aqui, vai dizer qual é a atuação dele. Tudo bem, Marcos? Seja muito Muito bem-vindo. obrigado, é uma honra estar aqui contigo, né? Esse teu programa aí que comentadíssimo na cidade, né? E acho que eu Marcos, sou bem quero que... conhecido na cidade, né? E Acho que não você precisa de... também, né? Então, eu queria que se apresentasse, é advogado, qual a tua área? Então, sou advogado já, acho que vou fazer 20 anos daqui a pouco, Uau! de advocacia. Acho que é ano que vem, vou fazer 20 anos. Não, 2026, então estou com 18 anos de advocacia. Eu já atuei em muitas áreas, né? Eu já fui professor de direito criminal. Quando eu comecei minha carreira, né? A primeira foi criminal. Comecei fazendo criminal, porque advogado, quando começa assim, precisa ter um retorno financeiro mais rápido, né? E o criminal te dá isso, né? E me deu know-how, assim, para dar aula no INSU, dei aula no INSU no começo da minha carreira, de processo penal e direito penal, na Unisul daqui e na Unisul de Tubarão, dei nas duas. Né? E depois larguei o crime. Largou o crime, ficou boa essa. Larguei o crime e fui fazer outras coisas, né? Que eu achava que tinha mais rentabilidade, apesar de eu gostar bastante do criminal, né? Mas para mim era meio, como eu posso dizer, meio cansativo, assim. Às vezes ter que ir no presídio, visitar preso. Eu tenho uma energia assim que capta muito essas coisas, então eu ficava muito ruim. Voltava pesado. Muito pesado. Então aquilo ali ia me matando, assim, e eu tive que largar. Eu faço algumas coisas de criminal ainda faço, mas daí assim, algum cliente meu que tem algum problema de um porte de arma, uma coisa, um crime de direito público, que é uma área que eu entendo bastante, né? Que eu já fui procurador-geral do município também, né? De Aranaguá, já fui procurador-geral. Se eu falar minha carreira toda, eu vou ficar só me apresentando, porque eu já fiz tanta coisa nessa minha vida. Apresentando. Mas Então, hoje qual é a área que daí você atua que mais gosta, então? o que eu mais gosto mesmo, assim, ó, eu já fui coordenador de campanha política. Então, política tá chegando Coordenador também. da campanha do Sandro Maciel, né? Já fui coordenador jurídico da campanha do Mariano Mazzucco. Fiz bastante eleitoral, tenho bastante know-how em direito público. Criminal, mas eu gosto de fazer família. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Assim, gosto, mas não é... Depende, tem casos que também ele é meio pesado, assim, né? É difícil. Eu gosto de fazer, né? Não é o que me... Que geralmente o direito de família não te dá muito... Para advogado que quer ganhar dinheiro, né? Sério? Não sabia. Compartilha. Não é a área que dá mais dinheiro. Eu gosto de fazer, né? É uma Sim. área que eu gosto de fazer, mas não seria assim a área que eu vou escolher hoje para iniciar uma carreira para... Claro, te ajuda, mas geralmente é mais complicado, assim, né? Claro, pegar um divórcio de um casal com bastante bens na cidade e tal, né? Isso aí acontece. É raro, mas acontece. Mas aí também eles vão procurar advogado com mais tempo. Então, assim, um advogado já está iniciando uma carreira, não vai ter essa oportunidade. Claro, às vezes é parente, conhecido, daí tudo bem, até consegue. Então, mas assim, que eu tenho... De todas as áreas do direito, a que eu mais me identifico é direito de família. E como que começou? Já tem uma trajetória aí na área da advocacia, mas como tudo começou? Essa paixão, sei lá... Então, eu não queria ser advogado, nem pensei. Eu me formei em direito, né? Não queria? Não, eu me formei e eu fui fazer escola da magistratura em Florianópolis. Fiquei 1 ano fazendo o ESMESC lá. E foi em 2005 isso. E, coincidentemente, naquele ano entrou a emenda constitucional 45, que dizia que para ser juiz tu tinha que ter 3 anos de prática. Bem no ano que eu... Então, assim, eu estava bem preparado para concurso, para magistratura, né, na época. O foco era esse? O foco era esse, né? Eu queria concurso, né? Queria estabilidade. Né? Se me perguntar hoje, tudo que eu quero, qualquer coisa menos ser magistrado. Não é isso. Como muda, né? Às vezes o homem lá de cima é que te certeza. coloca no caminho certo, né? Que para ti, né? Claro, tem gente que se identifica melhor. Hoje eu me vejo, não me vejo como magistrado, não me vejo como funcionário público, na verdade, né? Como funcionário público. Eu acho que tem as suas limitações, em vários sentidos. Mas, então, daí, precisei ter prática. Daí ficou um debate, quando a gente estava estudando, daí eu fiz pós-graduação nesse período, né? Iniciei um mestrado. Mas sempre pensando
Mas porque se ficar no debate, assim, se a escola da magistratura não daria o tempo suficiente, um ano que tu ficava ali, que tu ficaria na escola da magistratura, não te daria os 3 de prática. E daí no final do ano eles decidiram, não, é um ano, conta um ano. Tem que ter mais 2 de advocacia. Daí eu vim para Aranguá e fui aí advogar. ficou... A tua família daqui mesmo? Meus pais são daqui. Porque assim, né, eu gosto sempre de falar, porque eu trago profissões bem aleatórias e sempre diferente, e eu faço as perguntas bem leigas de uma pessoa que tá assistindo e que não sabe. E é muito bacana, porque cada um fica na sua área, né, Marcos? Tem que ter o dom, tem que gostar um pouco. Pelo dinheiro também? Mas tem que gostar daquilo que faz, e cada um tem um dom. Eu queria ser cantora, mas não tenho voz. E aí, a gente vai falar um pouquinho de um assunto bem bacana, que é a área da família, né? Que hoje os requisitos para um divórcio no nosso país, no nosso estado, mudou um pouquinho, né? Na verdade, eu não sei quanto tempo. O que acontecia antigamente é que, antes de entrar a lei do divórcio, que veio há pouco tempo, eu não me lembro de cabeça assim o ano que foi alterada, mas antigamente as pessoas se separavam, né? Cumpriam um período ali de um ano e depois tu entrava com o divórcio. Primeiro tu te separava, o juiz decretava a tua separação e depois... E não tinha um nome que usava? Como é que é? Não era divórcio, era desquitada? Alguma coisa assim? Qual a diferença disso? Na verdade, não, desquitado acho que é divórcio, né? Agora eu não lembro, a terminologia da época eu não lembro. Tinha, né? Tinha. Hoje não precisa mais, isso é uma coisa que foi evoluindo, né? Foi evoluindo com o direito e com os anseios da sociedade, né? A lei, ela vai alterando conforme a sociedade vai evoluindo, né? Exato. Então era uma lei muito retrógrada, né? Que precisava cumprir primeiro, tem que ver um ano, ver se o casal não vai voltar, tal, né? Aquela história toda, né? Hoje não, né? E aí a realidade da sociedade... Hoje faz divórcio direto. Ô, Marcos, e a realidade da sociedade hoje é tudo muito rápido, ninguém mais volta atrás, né? Mas até volta, né? Tem Será? Que volta. Tem, às vezes, divórcio que já tá quase terminando e volta. Sim. Mas eu digo, vocês vão terminar, vocês vão voltar, mas vão terminar. Daqui a pouco de novo. Porque quando começa assim, esse ida e vinda, o Fui final... Fui surpreendida, achei que não existia mais. Volta, às vezes eu já tive que encerrar o processo já. Assim, na minha... Olha, não foram poucos também. Não é o meu caso, mas tudo bem. E quanto tempo hoje leva o divórcio? A gente fala que é rápido. Rápido quanto tempo? O casal se separou, decidiu, entrou lá com o advogado? Se for comum acordo, não tiver bens, né? Tudo depende, né? Bens. Se for litigioso ou não, né? Agora, se for um acordo, um divórcio consensual, né? Com divisão de bens, mas já tudo partilhadinho certinho, há uns 60 dias no máximo aí. É rápido. Rápido, muito rápido. Em caso de... Quando não tem bens, assim, é mais rápido ainda. O juiz... Hoje aqui, nós temos uma juíza hoje aqui, né? Mas aqui a terceira vara de família troca muito de juíza. Essa juíza é a nova? Eu nem sei se é a juíza, acho que ela já saiu de novo. É porque geralmente a terceira vara passa muito substituto. Então não fica fixo ali, né? Mas acho que agora é um titular. Então hoje é rápido. É rápido. Uma resolução de divórcio. Não é demorado, não. Se for consensual, agora, se for litigioso, demora. Então tá. Em casos quando tem filhos... Litigioso é quando não tem acordo, né? De divisão de bens. Explica, porque a gente sabe, mas às vezes as pessoas... Pra ser mais didático, né? Isso. Quando tem briga na partilha de bens, né? Tem briga na questão da guarda, questão de pensão, daí... Porque engloba, às vezes, quando tem filho, quando não tem... Cada caso é um caso, né? E pode demorar. Então tá, a gente vai fazer um breve intervalo, vamos tomar uma aguinha. E a gente já volta e já continua esse bate-papo, tá? Se sentir em casa. No Center Shopping é assim, um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa.
Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. Quais as opções de guarda quando você tem filhos? Como é que funciona? Então, a guarda, hoje em dia, mais comum é compartilhada, né? Como é que seria essa compartilhada? Para as pessoas Em regra, ficaria o filho com a mãe, né? Em regra, né? Às vezes fica com o pai. Mas, e o pai tendo direito de visitação de 15 dias, né? Esse é o mais comum, né? E no meio da semana, ele tem direito de ficar nas quartas-feiras. Uhum. Essa é compartilhada, hoje é a mais comum, né? E aqui os juízes principalmente os promotores, que são os que advogam para o menor, né? Uhum. Tu sempre precisa ter o acompanhamento do Ministério Público em toda ação que tenha menor, criança, hoje a terminologia é essa, tem que ter o acompanhamento do Ministério Público. Então, a mais utilizada é essa. Tem casos que fica 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Já vi, entende? Essa guarda é alternada. Né? Fica 15 dias na casa de um, na casa de outro? É raro, mas já tive casos assim, tá? O Ministério Público não gosta muito desse tipo de coisa, porque a criança tem que ter uma rotina, né? Ela tem que ter... Aí... Particularmente, eu também acho, né? Mas daí, quando começa uma idade um pouco mais avançada, aí dá pra otimizar isso aí, dá pra equacionar, né? E a pensão alimentícia? Como é que fica as obrigações? Então, a pensão... Mais ou menos. Claro que cada caso é um caso, a gente está falando assim meio é uma geral. questão subjetiva, né? Apesar de ter algumas características que são objetivas, né? Que é o percentual, às vezes... Mas ela é muito subjetiva. Hoje seria quanto percentual? Aí é que tá. Depende? Ela é objetiva, mas a aplicação pelo magistrado é subjetiva. Vamos supor assim que tenha só um filho. Uhum. É um percentual. Agora se tem 2, 3, já vai mudando, né? Então, apesar de ela ser objetiva, ela é subjetiva. Porque hoje a aplicação aí seria, vamos supor 30%, que a gente vê bastante, 30% do salário mínimo para um filho. Para alguém que ganha 2 salários mínimos. Então, tudo varia da possibilidade do genitor que vai pagar e da necessidade da criança que vai receber. Então, seria mais subjetivo que objetivo, né? Então, tudo depende dessas condições, né? Agora, vamos pegar o Neymar. O Neymar ganha 1 bilhão por ano, né? E aí? Ele pode dar uma condição de vida bem melhor do que eu, né, pro filho, né? Então o juiz vai ter que analisar isso na hora de... Também vai ter que analisar a necessidade da criança. A criança não precisa ganhar 100 mil reais. O que ela vai fazer com 100 mil reais? Claro, a mãe vai dar um padrão de vida condizente que o pai pode dar mais. Então também tem que ver a questão da necessidade da criança, né? O que ela precisa realmente para sobreviver e viver dignamente. E a possibilidade do pai pagar. Né? E esse dignamente, o que envolve? Para ser mais claro o objetivo. Será a escola, né? Às vezes o pai tem condições de pagar a escola particular, tem que pagar. O plano de saúde, né? Uhum. Pagar uma renda, pagar uma pensão decente para que possa fazer outras atividades além de só de escola, comer, alimentação. Muitas vezes ajudar a mãe com aluguel, né? Também entra isso. Não é fácil ter filho hoje em dia se separar, né? Não. Em questão de separação de bens, quando acontece o divórcio também, como é que é feito o cálculo, a divisão? Então, a separação de bens, hoje no Brasil, né, nós temos 4 tipos de regimes. Né? 4? Nós temos o regime obrigatório, que é a separação total de bens. Né? Uhum. Para alguns casos, ele é obrigatório, a separação, né? No caso de... Era 65 anos, agora passou para 70. O legislador, o que ele quis fazer? Proteger esses casos desses velhinhos que ficam com menina nova, né? Isso aí, na verdade, didaticamente falando, seria isso, né? Porque lembra que a gente falou que as leis vão mudando conforme a sociedade? Os velhinhos começaram a ganhar muito golpe, né? Bárbaro. As velhinhas também, né? Os idosos, né? Vamos falar. Só tô brincando aqui para falar mais didaticamente, mas os idosos, né? Sim. Que, para não cair em golpe,
Eles não podem casar em outro regime sem ser o da separação total de bens. Essa parte de É um separação... regime obrigatório. Não, só para fazer uma pinceladinha em cada um. Aham. Aí tem comunhão parcial de bens, que é o que é o nosso oficial no nosso país, comunhão parcial. Se tu casar e não falar nada, ali na hora, é comunhão parcial de bens. Agora, se tu quiser fazer, tu pode usar o da separação também. Se tu quiser fazer aí tem que fazer pacto antinupcial, né? Esse depende também muito do que foi feito antes do casamento? Comunhão parcial de bens, não. Comunhão Não? parcial de bens é tudo que adquire depois. Tá, independente. Tanto da união estável como o casamento. Mas, tipo, que se só se juntou e... é união estável, né? É E estável. o regime que vigora é comunhão parcial de bens. Ah, Mesmo união entendi. estável. Estão juntos em união estável, divide tudo que adquiriram durante a constância do relacionamento. Nossa, não é fácil. Tô um pouco confusa aqui, mas vamos lá. Então, vamos de novo. Comunhão parcial de bens é tudo que vocês adquirem juntos. Sim, não, sim. Não só, Não, eu digo não só assim, com o esforço de um, mas... Não, eu digo assim, é que é muito complicado se separar, né? não Envolve tanta coisa, Mas né? geralmente, quase todo, 90% dos casos é comunhão parcial de bens. Uhum, 90% para mais até. Separação de bens, alguns casos, né? E dos nossos pais, porque até 74, se eu não me engano, porque essas datas, aqui é muita lei, né? Vai mudando, atualizando, Até né? 74, o regime oficial do Brasil era comunhão universal de bens, que era tudo que tinha antes e depois dividia, quando separasse. A minha cara. Comunhão O que é universal. meu é meu, o que é teu Meus é pais, meu. por exemplo, casaram É. antes de 74 e o regime de casamento deles é comunhão universal de bens. É dos meus diferente, pais. né? E mesmo que a lei mude, permanece o que era, né? Não, mas pode alterar. Pode? Pode. Hoje o Código Civil permite que se altere o regime de bem. E quando já é feito tudo certinho, pensão estabelecida, a guarda, depois de um tempo, o outro quiser entrar, é possível modificar alguma coisa? Sim, Eita, lasqueira. Vai lá. pode. O que acontece? Muitos casos, às vezes, no início ali da separação e do divórcio, né? Estabelece ali pensão e guarda. E isso vai mudando, né? Conforme o andar as crianças vão crescendo, né? A condição financeira do pai Pode mudar. ou da mãe muda. Claro. A necessidade também pode aumentar. Às vezes uma criança fica doente, tem algum problema, também a necessidade aumenta. Sim. Né? Tudo é... Tudo, por isso que isso é bem flexível. Daí a ação que se faz é de revisão de pensão, ou de guarda, enfim. Então, tudo pode acontecer nesse sentido. O pai ganhava 5 mil, agora está ganhando 30. E pagava R$400, agora ele pode pagar 1.000. E tudo isso também tem reajuste conforme o salário vai mudando? Geralmente ele o salário, o percentual é em cima do salário mínimo. Uhum. Porém, tem casos de funcionário público, por exemplo, que já ganha bastante, daí fica Sim. 20% do salário. Aí ele corrige conforme o genitor que está pagando vai aumentando o salário dele, né? Então, é uma coisa que também ela é obrigada a ter uma correção, não pode ficar uma coisa parada, né? no tempo, né? Então, tem que ter um mecanismo de correção. Ou do salário, no caso do funcionário, ou salário mínimo quando não tem essa... Sim. E como advogado, assim, uma dica para as pessoas que estão nos assistindo como advogado, uma dica para fazer o divórcio, como é que funciona? Deixa uma dica, assim, de repente, assim, dos casos que mais... aquele análise de casos que chegam para ti. Então, a dica que eu daria é procurar um advogado, né? Para formalizar. Às vezes as pessoas fazem as coisas muito de boca e não formaliza, né? Principalmente quando tem bens, né? No divórcio, tem bens, tem que resolver mesmo, né? Não tem como não fazer. Mas às vezes o pai, a mãe, eu pago tanto de pensão, tu pega aqui quando quiser. Geralmente não dá certo, tá? Não dá. Então procura um advogado de confiança e tal. E tenta formalizar isso. Muito importante. Passar pelo crivo judicial e resolver dessa forma. A minha primeira dica seria essa. A segunda é tentar, né, pensar sempre no menor, né? Eu acho que as pessoas, quando se separam e ainda fica uma questão emocional atrelada numa ruptura de relacionamento que às vezes é meio complexa, né? E às vezes desconta na criança, usa a criança para fazer um leve trás, né? A gente viu muito disso já, né? E proteger a criança seria a minha segunda dica. Blindar a criança, porque a criança não tem culpa dos erros dos pais, né? Exatamente. Eu acho que essa é a parte... Eu já tive relacionamento que
me separei e tal, e eu acho que eu sempre tento blindar, né, meu filho desses porque não problemas. existe ex-filho, né? Não, É filho pra é pra sempre, sempre então. e é o nosso bem maior, né? Com certeza. Então, seria essa a segunda dica, né? Assim dizer, para evitar brigar, não adianta, porque as pessoas no momento do calor ali, mas que não faça na frente de criança, né? Que essa é meu conselho, né? Que é pelo que eu já vi, assim, que a gente pede, né? Não, Como profissional e também pessoal, né? pessoal, Analisando assim, né? eu não vou dizer que nunca tive discussão com a minha ex, tive, né? Mas assim, o que eu digo assim é tentar essa blindagem, né? Exatamente. Do menor, da criança, essa proteção. Porque não adianta, as pessoas vão... Claro, às vezes tem as separações pacíficas, que o relacionamento já estava no limite, mas tem coisas também que não é tão assim, né? E ainda existe algumas divergências ali, mas tudo vai se ajeitando, porque passa um tempo, o tempo vai passar, e lá na frente as pessoas vão dizer, puta, por que eu não fiz assim lá atrás, né? Agora, quando tira a questão emocional e sentimental... Já passou, né? Passou, aí tu vê como poderia ser diferente. Como fez errado lá atrás, né? Como, às vezes, o filho sofreu vendo aquelas discussões de pai e mãe, né? Mãe que usa filho para fazer um leve trás e pai igualmente, né? Porque daí começa a se relacionar com outras pessoas, aí começa a dar esse tipo de problema. Então, seria essa a minha segunda dica, blindar bem a criança na hora da separação, né? Tentar... na hora de o pai ou a mãe, né, quem for o genitor que for pagar, contribuir o que pode realmente, né, porque não é porque tá pagando lá para a mãe que a mãe não, eu sei que geralmente fica com a mãe, né, e assim, eu sei como um filho dá trabalho e dá despesa, né, porque às vezes o cara mas só paga, o filho só gasta com fralda e leite, mas tem outras coisas no dia a dia, a criança precisa de roupa, precisa de escola, colégio, saúde, então muita coisa tem, né? Então, quando o pai puder ajudar, tem que ajudar o filho, né? Eu tô falando em regra, porque a mãe fica, mas às vezes também é o inverso, né? Pode ser, ao contrário. Às vezes é ao contrário. Então, seria essa, né? O pai se dedicar para essa parte financeira também, ajudar. A gente vê bastante, assim, que os pais... Eu já peguei muito caso do pai nem visitar, não visita, né? E também tem essa questão que as mães, às vezes, não querem se incomodar, né? Não quero me incomodar para ter briga judicial e já me incomodei tanto com o pai do meu filho, dos filhos, né? E não quero pleitear nada. É um erro porque a mãe, o direito não é... Ela só representa o menor, ela tem que exigir o direito da criança. Né? Então, a criança precisa... porque às vezes ela tem condições de dar... uma saúde X, uma escola, uma educação. Mas se ela pedir auxílio do pai, ela pode melhorar essa questão, né? Então, é um direito da criança, do menor. Não da mãe. Às vezes a mãe não quer se incomodar, mas ela tem que acionar, tem que pedir. Tá? Então, as dicas que eu dou seriam, basicamente, Olha, essas. foram dicas super valiosas. Eu quero te agradecer. Nosso tempo já tá acabando, já esgotou, na verdade. A pauta né? era muito maior, né? A gente pauta era mas a gente ia ficar umas 5 horas, né? Mas foi leve, foi bem informativo. Marcos, muito obrigada, né? Eu que agradeço, estou à disposição. E quando precisar, vem falar, porque história outros temas aí, nós estamos você tem para trazer conhecimento aqui pra gente. Obrigada, tá? Obrigado, um abração para todo mundo. E a gente encerra mais uma edição do Entrevistando. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.